na carta de Paulo aos Colossenses, e eu queria trazer aqui exatamente os primeiros versículos dessa carta e que nós pudéssemos meditar neles. Eu queria expor o que a carta de Paulo aos Colossenses fala, mais propriamente então nessa pequena porção. Mas antes de eu continuar a falar qualquer outra coisa, vamos fazer breve leitura aqui desses dois versículos, só para fixarmos, depois vamos orar rapidamente e então seguimos a exposição, ok? Então, carta de Paulo aos Colossenses, a minha versão aqui é a ARA, né? Eu vi que nós temos uma versão diferente da minha, então eu também coloquei alguns versículos aqui para que pudessem acompanhar essa versão. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, bendito Deus, Senhor, nós oramos aqui, oramos pedindo que o Senhor, por misericórdia, nessa noite, que nós viemos aqui entregar aquilo que te é devido, adoração, louvor, ó Deus, culto, viemos entregar a Ti, Senhor, e também viemos na expectativa de receber por misericórdia a Tua instrução, a Tua palavra, Senhor, para que sejamos corrigidos, para que sejamos, ó Deus, instruídos, para que sejamos ensinados, Senhor, para que cada vez mais possamos nos parecer com o Teu Filho amado Jesus Cristo. Ajuda-nos nessa noite, pelo Teu Espírito, não por nós mesmos, Senhor, não nos deixa à mercê do nosso próprio coração, mas conduze-nos pelo Teu Espírito, revela-nos aquilo que deve ser revelado pela Tua Santa Palavra, nas palavras do Teu apóstolo Paulo. Assim nós oramos agradecidos, com fé, em nome de Cristo. Amém. Amém? Então, vamos pregar e vamos ouvir e ler a palavra, como o pastor Orton comentou, a palavra perseguida, a palavra do Cristo perseguido. Essa palavra que nós ouvimos aqui e que temos nas nossas mãos, e que temos a graça de podermos tê-la em nossas mãos todos os dias, sem sermos perseguidos até então, e podemos meditar nela, e isso é favor de Deus, e que nós possamos ter essa clareza, né, em nosso coração. Eu fiz uma introdução dessa carta, mas aqui brevemente o que é importante nós sabermos para entrarmos nesses dois versículos, aqui na exposição desses dois versículos nessa noite. Nós precisamos saber, e talvez para alguns que já têm lido a carta, lembrar qual é a condição do apóstolo Paulo nesse momento que ele está escrevendo a epístola aos Colossenses. O apóstolo Paulo, ele está preso por causa do evangelho que ele prega, por causa do evangelho. Em Atos 21 nós encontramos a situação em que ele acabou sendo preso. É uma situação que em Romanos capítulo 16 ele pede oração, porque ele já esperava algo difícil, algo que inusitado, algo que poderia ser ruim, e ele pede aos irmãos de Roma oração, a igreja de Roma oração. E realmente aconteceram coisas difíceis lá, e ele acabou preso. E ele está em prisão domiciliar nesse momento que ele escreve essa carta. O evangelho que leva o apóstolo Paulo ao cárcere, o amor a Deus, a Cristo, ao próximo, aos seus irmãos, esse amor o leva a escrever essa carta aos Colossenses. É uma carta com preocupação. Ele recebe
de Epáfras, um companheiro também, um colossense que vem até Paulo e relata preocupações de fortes influências, de tendências de misticismo, de conceitos judaicos e de questões que estavam querendo entrar à igreja, adentrar a igreja e perverter a fé centrada em Cristo. Queriam colocar algo mais além de Cristo. Para a conversão, então, para a salvação, não era suficiente Cristo. Era Cristo e mais alguma coisa. Então, Paulo, preocupado e com aquele amor peculiar do apóstolo, então, ele escreve essa carta. E quando abrimos, então, a carta de Colossenses, nós somos tentados a passar rapidamente pelos primeiros versículos aqui, como se eles fossem apenas uma mera formalidade da carta. Mas eles não são. Nós sabemos, hoje, como era também no mundo antigo, não é necessário fazer uma introdução, uma saudação, como Paulo faz, mais longa. Na verdade, bastava identificar o remetente, destinatário, e é tudo certo. Então, discorrer sobre o assunto que se quer falar. Mas, quando Paulo escreve essa carta, essa saudação, uma saudação como essa, ele está ensinando. Ele tem propósitos aqui. Ele está ensinando a igreja, desde as primeiras linhas. A saudação aqui, então, nós temos que entrar nela sabendo que ela é pedagógica, ela nos ensina. Que ela é teológica, sim, porque ela vai falar das coisas de Deus, e ela é pastoral, porque ela é uma carta e uma introdução, uma saudação de cuidado do apóstolo. Ele já está preparando o terreno aqui para tudo que vai ser dito sobre a supremacia, a centralidade de Cristo ao longo de toda a carta aos Colossenses. E, na verdade, o tema da carta é esse: a centralidade, a soberania, a supremacia de Cristo. E Paulo, nesses 2 versos, está já definindo a característica dos seus destinatários de uma forma que ele esboça aqui os fundamentos da vida da igreja. E é por isso que eu coloquei esse título. A minha proposta aqui, então, nessa noite, é trabalhar 5 pontos que podemos aprender com esse prefácio e essa saudação do apóstolo Paulo. A autoridade, primeiro, a autoridade das Escrituras na autoridade do apóstolo Paulo. Segundo, nossa identidade precede nosso desempenho. Também, terceiro lugar, vamos ver que a vida cristã está fundada na união com Cristo. Em quarto lugar, vamos ver que a graça que conduz à paz, e essa graça que conduz à paz com Deus. E, em último lugar, em quinto ponto, Deus como nosso Pai por adoção. Então vamos ao primeiro ponto, primeiro aspecto, que é a autoridade das Escrituras na autoridade do apóstolo Paulo. Paulo, ele começa afirmando, então, sim, nós vemos a sua autoridade aqui quando ele diz: apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Ele não está reivindicando aqui, vejam, ele não reivindica autoridade baseada em alguma experiência pessoal. Ele não está reivindicando autoridade baseado em algum carisma que ele tenha junto da igreja ou junto das igrejas. Paulo não está reivindicando autoridade aqui em vista de um reconhecimento humano, esperando que alguém que o reconheça dê a autoridade que é devida. Não. Ele é apóstolo porque Deus quis. Ele é apóstolo porque Deus quis. Sua vocação, ela nasce da soberania de Deus. No caminho para Damasco, e nós vamos lembrar disso, essa história nós conhecemos, ele foi alcançado pelo Senhor. Ele foi, como lemos em Atos 9:15,
Na verdade, antes de chegarmos a 9:15, no próprio capítulo 9, nós vamos encontrar aquele evento em que Paulo segue para matar e prender discípulos de Cristo. Ele vai com carta autorizado para fazer tal. E então, no meio do caminho, Cristo se apresenta a ele. E nós vamos lembrar das palavras: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ao final desse evento de encontro, de Cristo encontrando na estrada de Damasco, Paulo se levanta, então ele está cego, não consegue ver, os seus companheiros o ajudam e o levam até Damasco. Ele vai e fica na casa de um homem chamado Judas. E nesse momento, enquanto isso acontece, Deus fala com um homem, um discípulo chamado Ananias, e diz para Ananias ir lá orar por Paulo. Diz: vá até a casa tal, na rua tal. E Ananias fica com medo, porque ele diz: Senhor, esse homem é aquele que está matando os teus discípulos, ele está perseguindo a igreja. E então no 15, verso 15 do capítulo 9, Deus vai dizer por que ele tem que fazer isso, qual o propósito dele. E ele diz no verso 15: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então, Paulo não se ofereceu. Ele não se ofereceu, ele foi escolhido por Deus. Vejam como era o entendimento e a clareza de Paulo, compreendendo o que aconteceu com ele. Não propriamente o apostolado, mas a sua conversão. Veja a profundidade com que ele fala em Gálatas capítulo 1, verso 15 ao 16, quando ele diz ali: quanto porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim. Veja a consciência do apóstolo Paulo na sua conversão. Quando ela acontece, ele os separa antes. O que nós vemos aqui, podemos ver, tanto em Atos como em Gálatas, é que antes que o apóstolo Paulo venha à vida, antes que o apóstolo Paulo respire, Deus já havia decretado a sua vida e vocação. Essa é a consciência de Paulo. O poder de Deus atuando na sua vida, completamente. Então, quando nós olhamos essas pequenas palavras, esse início desses versos, nós já podemos ver aqui os fundamentos desse pequeno texto. Primeiro, a certeza de que Deus é soberano sobre a história. E sobre a história e a história da redenção. A história que redime pecadores. A igreja, ela não nasce da criatividade de homens, ela não permanece por causa do esforço de homens. O ministério de Paulo também não nasceu na ambição particular dele. A própria salvação não vem da decisão autônoma do homem. Tudo começa na vontade de Deus. Tudo começa na vontade de Deus. Segundo lugar, nós podemos ver aqui até agora que por ser da vontade de Deus, deve produzir humildade naqueles que são atingidos por essa vontade. Olhando para a perspectiva da salvação, que cada um de nós pode entender, aqueles que são salvos pela mesma vontade soberana que alcançou Paulo, tanto na salvação quanto no seu apostolado. A graça, ela se mostrou abundante em nós. Aqueles que estão em Cristo foram escolhidos para que Deus fosse exaltado neles, em que Ele perdoa e salva pecadores. Deus é exaltado na salvação de homens.
Não pode haver, então, arrogância ou soberba, porque é algo dado. Não há soberba e arrogância e não pode haver nem em Paulo nem em nós. E em terceiro lugar, ainda podemos ver nesse primeiro trecho, então, que nós devemos nos submeter à autoridade apostólica das Escrituras. O próprio Paulo, em Efésios 2, 19 a 20, ele diz assim: assim já não sois, Efésios 2, 19 e 20, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus, agora, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Somente a Escritura é a única regra de fé, a nossa regra suficiente, certa, infalível de conhecimento para a salvação, para a fé e para a obediência. Porque não vem da vontade de homens. Não vem da vontade de homens, mas da boca de Deus, por meio de homens escolhidos, inspirados por Deus. Então, a nossa submissão à palavra de Deus, soprada por Deus. E em sequência, seguindo, Paulo faz menção a Timóteo, mas nós não vamos poder falar tanto de Timóteo aqui, mas Timóteo, para Paulo, é aquele em que Paulo olha para o futuro. Esse homem que aparece em várias saudações e que Paulo está instruindo, como ele diz sempre, meu filho amado, meu filho na fé, ele está instruindo. Mas nós vamos ter todo o tempo para falarmos tanto de Timóteo aqui, mas essa intenção de Paulo é já colocar Timóteo aqui junto dele nessa saudação para que a igreja o veja. Esse é o ponto dele. Mas seguindo ainda, vamos ver o segundo ponto, que é a nossa identidade, ela precede nosso desempenho. Paulo faz uma descrição aqui que, ao meu ver, ela é incrível. Ela é incrível porque ele fala a respeito da condição espiritual dos crentes daquela igreja. Ele descreve os crentes de Colossos como santos e fiéis irmãos em Cristo. Imagine nós recebendo uma carta do apóstolo Paulo, né, deixando clara essa posição. Santos e fiéis irmãos em Cristo. Essas palavras, elas têm profundidade, porque elas têm um significado também profundo. E aqui, obviamente é importante deixarmos claro, né? Ainda mais em tempos como os nossos, um tempo tão controverso que nós temos, precisamos deixar claro que aqui santos não está falando de pessoas perfeitas. Acho que isso tem que ficar claro para nós, né? Não está falando sobre pessoas perfeitas, mas está falando sobre pessoas separadas para Deus. No Antigo Testamento, o santo era aquilo que pertencia exclusivamente ao Senhor. Pedro deixa isso claro na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9, um texto que nós conhecemos muito. Ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, e agora, povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, santos são esses, separados para Deus. E Paulo sempre faz questão de deixar claro o que ele já tem repetido em todos os seus escritos. A santidade começa na obra de Deus operando no homem. Ela não começa na performance do homem. Santidade é uma posição. Antes de ser algo que nós praticamos, ela é uma posição. A posição diante de Deus, como justificados e santos. Sempre a posição de santos
precede a vida santificada. Sempre. E, obviamente, a posição de santos diante de Deus precede a prática de uma vida santificada. Paulo sabe o que vem primeiro, por isso ele diz: santos. Esses são santos. E ele também chama esses de fiéis irmãos. São irmãos porque nasceram de novo. Óbvio, irmãos. Fiéis irmãos. Como diz na verdade no Evangelho de João, capítulo 1, versos 12 a 13, diz assim: mas a todos, e nós conhecemos esse texto também, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Da vontade de Deus. De novo, nós nos deparamos com a vontade do Senhor. Então, aqui, a fidelidade desses irmãos é fruto da regeneração. Ela tem que ter chegado antes. Paulo não está tratando, de novo aqui, não está falando de perfeição, mas está falando de perseverança real. Então nós devemos nos perguntar até aqui, para uma reflexão honesta, e podemos refletir sobre esse texto, nos perguntar: eu acho que o meu desempenho é o que me torna santo? Você acha que o seu desempenho é que o torna santo? Uma vida com cuidado, uma vida observando certas coisas, uma certa moral nos leva a sermos santos? Ou o seu desempenho é um real fruto e um produto da santidade ou da posição de santos diante de Deus e que reside em você? Então nós temos que meditar nessas coisas. Paulo tem feito e faz isso já na sua saudação. Mas ainda o centro da identidade cristã está na expressão em Cristo. Santos e fiéis irmãos em Cristo. E aqui vem nosso terceiro ponto, a vida cristã centrada na união com Cristo. Eles estavam em Colossos, a igreja estava em Colossos, geograficamente ela estava lá, mas espiritualmente, sim, eles estão em Cristo. Essa pequena expressão, ela resume praticamente toda a salvação. Estar em Cristo significa estar unido a Ele em sua morte e ressurreição. Poucas vezes nós refletimos tão profundamente o que significam essas palavras. Talvez pelos dias, por falarmos uns com os outros, isso fique tão tranquilo e sossegado que nós não nos damos conta que estamos falando de uma união com aquele que estamos professando. E essa união está na sua morte e na sua ressurreição. Paulo afirma em Romanos capítulo 6, verso 5, e ele diz nesse verso 5 do capítulo 6, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Certamente. Podemos ler junto esse texto? Vamos ler? Porque se fomos unidos com ele na sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, nós lemos assim, ele diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. O que ele está dizendo? É nascido de novo, é regenerado, é alguém cujo coração foi trocado. Deus tirou o coração de pedra e colocou o coração de carne. É disso que ele está falando. E assim, se alguém está em Cristo é nova criatura.
Antes andávamos e estávamos em Adão, debaixo da condenação. Agora, em Cristo, nós estamos justificados. Nossa identidade, então, não é moldada pela cultura, não é moldada pelo seu cargo na sua empresa, ela não é moldada pelo diploma acadêmico, ela não é moldada por nada além da nossa união com o Cordeiro de Deus que foi morto, mas ressuscitou. E aqui também mais uma reflexão para nós. Nós, eu, você, estamos unidos a Cristo em sua morte e ressurreição. Nós morremos por pecado e renascemos para uma nova vida aqui e agora, de santidade, santificando para nos parecermos mais com o Filho amado de Deus. Então a saudação ela continua com duas palavras também que resumem grandemente o Evangelho, que são graça e paz. Graça é favor imerecido. E aqui nós vamos para o nosso quarto ponto, a graça que conduz à paz com Deus. É Deus agindo em favor de quem não merece nada. Nada. Deus agindo naqueles que o que mereciam então era condenação. É isso que toda a raça humana merecia, condenação. Mas Deus age nestes por misericórdia, por causa da graça. A graça é a causa da salvação destes. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, também texto conhecido, onde Paulo diz à igreja de Éfeso, assim, porque pela graça sois salvos. Ela é a causa. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé é o veículo, é aquela que nos leva, nos conduz, a fé. E isso não vem de vós. Não vem de vós. É dado por Deus, é dom de Deus. Não vem de nada que possamos fazer, ou seja, não vem de obras. A graça não é complemento ao esforço humano. A graça é ressurreição espiritual. Ressurreição. Sim, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios 2, de 1 ao 3, nós vamos ver, mortos. Morto não pode nada. A graça nos chama à vida. Como Lázaro vem para fora. E então ele vem, a vida, nós somos ressurretos pela graça de Deus. E então agora podemos sim perseguir aquilo que são as coisas do Senhor. Então ouviremos o Evangelho e nós sim o aceitaremos alegremente. Porque agora o Senhor mudou o nosso interior, o nosso coração. Então, a graça, ou o resultado dessa graça é paz. Paz. Por que paz? Romanos capítulo 5, verso 1, que também é interessante que nós leamos juntos. Romanos capítulo 5, verso 1 diz assim, vamos juntos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Justificados, pois, mediante a fé, acabamos de ver, o veículo da fé que nos conduz, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, porque antes nós estávamos em guerra com o Senhor, não apenas estávamos mortos em delitos e pecados, mas na nossa miséria, nós rejeitávamos Deus, nós o excluímos da nossa vida, nós simplesmente não queríamos Deus, rejeitávamos de todas as formas, e Deus está contra estes, Deus está contra nós, estava contra nós, inimigos, estávamos em guerra, e então
Cristo, por meio de Cristo, é feita a paz. E essa paz não é apenas um sentimento, aquele sentimento interior, que agora ouvi uma palavra boa, muito, que bênção, pastor, olha, essa palavra me deixou tão em paz, assim, eu estou me sentindo tão bem. Não é esse sentimento. Paz não é isso. Paz é reconciliação objetiva com Deus. Objetiva com Deus. O Deus que antes estava contra nós, agora nos recebe. Antes nos repelia, agora nos acolhe. Isso é o que faz a paz. Algo efetivo, nos aproxima de Deus, nos reconcilia com Ele. Então, mais uma reflexão que nós temos que fazer aqui. Essa paz, a graça e que torna a paz, traz a paz, ela tem feito você se aproximar de Deus como filho ou se afastar de Deus como um fugitivo. Porque se é como um fugitivo, ela não é graça. Ela não é graça. Mas se nos aproximamos confiantes, como nos aproximando de um pai, então essa é a graça que veio a nós. Favor de Deus. E o quinto e último ponto aqui é Deus como nosso pai por adoção. Então Paulo encerra essa saudação, esse prefácio, afirmando que essa graça e essa paz que vem da parte de Deus, nosso Pai. Então, quando Paulo escreve da parte de Deus, nosso Pai, ele não está apenas, de novo, concluindo uma saudação formal, como se estivesse escrever alguma coisa, estou falando para cristãos, então vamos escrever, né, aqui como um cristão se escreve. Não, ele está afirmando uma das verdades, talvez mais profundas do Evangelho. Deus é Pai. Mas essa afirmação ela precisa ser entendida na profundidade que ela exige. Deus é Criador de todos, Criador de todos os homens. Deus, Criador, criou todas as coisas, criou os homens. Toda a humanidade procede de Deus, sim, como Criador, porém, não no sentido redentivo, no sentido da redenção, Deus não é Pai de todos. E isso ali fora é uma afronta, dizer isso a alguém. É uma afronta. Deus não é Pai de todos. Ele é Pai daqueles que estão em Cristo. A paternidade aqui não é universal, ela é pactual. É fruto da união com o Filho. Jesus deixou isso muito claro após a ressurreição, quando ele declarou no Evangelho de João, capítulo 20, verso 17. Veja o que ele diz: subo para meu Pai e vosso Pai. Para meu Deus, diz ele, e vosso Deus. Vejam a profundidade das palavras do nosso Senhor. Vosso Pai. Vosso Pai. Há uma distinção clara e importante aqui. Cristo é Filho por natureza eterna, né? Ele vem eternamente, gerado eternamente, como diz a Confissão de Fé de 1689, gerado eternamente do Pai. Nós somos filhos por graça, filhos por causa da graça, e é aqui que entra a doutrina da adoção. A adoção, nós precisamos falar disso. A adoção é um ato gracioso de Deus pelo qual Ele nos recebe em sua família, concedendo a nós o status, o privilégio, a herança de filhos. A herança que todos aqueles que estão em Cristo recebem, ou podem ter a esperança de receber. Então,
não porque nós tenhamos direito natural, mas porque fomos unidos ao Filho verdadeiro. Paulo afirma em Romanos 8,15, ele diz assim: recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Abba, Pai. É diferente. Há um relacionamento aqui, profundo, próximo com o Pai. Então, antes da conversão, nós não éramos filhos. Efésios capítulo 2, verso 3 diz, e eu comentei, ele nos diz, filhos da ira. Filhos da ira. Nossa condição natural não era neutralidade espiritual, mas condenação. Não éramos apenas órfãos simplesmente de pai. Não é isso. Éramos rebeldes debaixo de juízo eterno. Mas em Cristo, Deus faz algo extraordinário. Ele não apenas perdoa, Ele poderia apenas perdoar. De ponto final. Ele não apenas declara justo, como Ele poderia apenas declarar justo, nos limpar para sermos agradáveis a Ele. Mas Ele vai além disso. Ele nos adota. Ele nos adota. Na justificação, o juiz diz inocente. É isso que ele diz. Na justificação, somos justificados, você agora é inocente. Na adoção, o pai diz: filho meu. Filho meu. Vem, filho meu. A justificação resolve o nosso problema legal. Nosso problema legal. Nós temos um problema com nossos pecados. Temos que pagar por eles, e Cristo faz isso e nos justifica. Na adoção, resolve-se um problema de relacionamento com Deus. Relacionamento. Agora somos filhos. Quando Paulo diz nosso Pai, então, ele está afirmando que a relação, então, mudou. Não nos aproximamos mais como réus diante de um tribunal, mas como filhos diante de um Pai. E isso transforma toda a nossa experiência de vida e vida cristã. E tem que transformar mesmo. Se Deus é nosso Pai, então nossa segurança é certa. É certa. Não depende de nosso desempenho, mas da fidelidade de Deus. Vejam, olhem como tudo muda. A nossa disciplina recebida não é punição judicial, mas é correção amorosa de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 6 diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a quem? A todo filho a quem recebe. E ele nessa sequência vai dizer: se estáis sem correção, são bastardos, não são filhos. Então tudo muda, a disciplina não é mais um sinal de rejeição. Por que eu estou sofrendo isso? Deus não gosta de mim. Por que comigo, Senhor? Por quê? Deus não se agrada de mim. Não é isso. Agora em Deus, em Cristo, como filhos, a disciplina não é mais rejeição, é evidência da filiação. Evidência da filiação. Além disso, a adoção, ela garante para nós também a herança. Romanos 8,17, Paulo diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amém. Não somos mais servos na casa de um senhor, ou de um senhor qualquer, mas somos filhos agora que se assentam à mesa da casa do Pai. A herança da glória nos pertence porque pertencemos ao Pai. Então, quando Paulo escreve da parte de Deus, nosso Pai, ele está lembrando a igreja de Colossos, a nós, hoje aqui, que toda a graça e toda a paz fluem do coração paternal, então, do Pai, que é Deus. Não são favores distantes de nós, são cuidados de um Pai que ama, um Pai que sustenta, um Pai que corrige, um Pai que conduz seus filhos à glória.
E nós, de novo, temos que nos perguntar: nós estamos vivendo como filhos confiantes ou como órfãos inseguros? A nossa posição diante de Deus muda a nossa história, muda a forma que nós enxergamos. Como costuma dizer, né? Muda o nosso óculos, né? A forma que nós, né? A lente que nós enxergamos a vida. A adoção não é um detalhe secundário da salvação. Ela molda a maneira como nós oramos. Molda a maneira como nós enfrentamos o sofrimento. Molda a maneira como nós recebemos disciplina, como falamos agora há pouco. Molda a forma com que nós aguardamos a eternidade. É diferente. Problemas todo mundo tem. Todo mundo tem. E também são livres desses problemas, tanto o ímpio quanto o justo, não é assim? O que nos diferencia? É que em nós a dor não é dor por si só. Não é dor de punição. É dor porque Deus está nos ensinando como filhos a parecermos mais com o Filho dele. E isso para nós é precioso, para andarmos pelo caminho da nossa peregrinação. Se Deus é nosso Pai, então estamos seguros, porque não porque somos fortes, mas porque Ele é fiel. Então, diante de tudo que nós vimos aqui, nesses 2 primeiros versículos, a conclusão é que a igreja não nasce da força dos homens, nem da vontade, e ela vem da soberana vontade de Deus. Ela não vive de aparência religiosa, mas da união real com Cristo. E não é sustentada por méritos humanos, nossos ou de ninguém, mas ela é sustentada pela graça que vem do Pai. Se Deus nos chamou pela sua vontade, então nós devemos viver em humildade e submissão à sua palavra. Amém? Examinemos nosso coração. Estamos realmente em Cristo? Vivemos como filhos confiantes ou como, dissemos antes aqui, órfãos inseguros? Que essa verdade ela transforme a nossa maneira de orar. Que ela transforme a nossa maneira de enfrentar as lutas. A nossa maneira de perseverar na fé. Que vivamos como igreja que nasce da vontade de Deus que está nos céus, que vem dos céus, vive em Cristo e descansa na fidelidade do Pai. Amém?